Já que a gente falava de Alexandre de Moraes, a gente podia falar sobre o caso do ex-assessor, o perito, que em mensagens obtidas pela Polícia Federal, dizia que tinha medo de morrer, de consequências de ser preso, que se acontecesse alguma coisa em conversa com a esposa, né? Que já sabia-se o que tinha acontecido com ele, né? Que a esposa saberia o que tinha sido. Aí agora, então, a Polícia Federal retirou da rede arquivos com essas mensagens privadas, Marcília? Que loucura, né, Adriana? Nossa, e olha, estarrecedor. É interessante que essas mensagens foram obtidas de dentro do processo, que investiga o talha-ferro, né? Ou seja, não é uma coisa inventada, não é que apurou-se da cabeça de alguém, não houve criatividade da imprensa, ao contrário, estava dentro dos autos. E aí, curiosamente, depois da matéria, saiu dos autos, eles tiraram. O que isso por si só já é grave. Quer dizer, se eles tiraram, não deviam ter posto. Se eles puseram, não podia tirar. Ou a investigação é séria, ou a investigação não é séria. Se você precisa ocultar a investigação da imprensa, então a investigação não é séria, obviamente. Então, é curioso como isso aconteceu e como as coisas acontecem no país. Até há um tempo atrás, uma matéria até da própria Oeste havia mencionado que algumas provas de dentro de autos que estavam no TSE tinham sido adulteradas, tinham sido retiradas, tinham sido editadas. Então é uma prática, infelizmente, comum. Agora, a pergunta que fica aqui é a seguinte: bom, a mensagem é, se falar algo, o ministro me mata. Como é que isso daí não para o Brasil? Exato. Essa é a pergunta, como é que isso não para o Brasil? Veja sério, o que vai acontecer com esse talha-ferro? O que a gente está esperando que aconteça? Ele tem que ser protegido de alguma forma, esse cara tem que sair do Brasil, esse cara tem que ser protegido, um programa de proteção a testemunhas, qualquer coisa do gênero. E isso é que é estarrecedor. Não apenas não acontece nenhum tipo de proteção a ele, como sequer o conteúdo das mensagens está sendo investigado. Exato. Porque, veja, ele está sendo investigado por vazar informações. Bom, então se ele está sendo investigado por vazar informações confidenciais, é porque as informações são verdadeiras, senão ele estaria sendo investigado por fake news. Bom, se essas informações são verdadeiras, ninguém vai investigar. Ele está acusando o ministro de o ameaçar. Lembrando que ele já É muito tinha grave. acusado o ministro de que ele escolhia os seus alvos e eles tinham que fabricar, usar sua criatividade para que ele pudesse derrubar os perfis. Já era gravíssimo, aquilo ali foi um verdadeiro absurdo. E aí que deu início a isso. Agora é o contrário, ele está sendo investigado para ser punido e ninguém está nem aí para o conteúdo do que ele está dizendo. Marina, vamos nos lembrar que o ministro está promovendo toda essa paralisia institucional com o tal do inquérito do golpe e para o Brasil para discutir isso, porque o ministro Moraes supostamente, houve uma ameaça contra a vida dele. Agora, o que está sendo dito aqui é que ele ameaçou uma vida e ninguém fala nada. O caso sequer é investigado. Isso é muito sério e pior. Quando uma autoridade pública não investiga um ato supostamente ilícito, há um crime, que é o de prevaricação, que é a autoridade não fazer nada diante de um ilícito que aparece à sua frente. Ninguém vai investigar e ninguém vai investigar quem não investiga. Ninguém vai investigar a prevaricação também. Ou seja, fica tudo por isso mesmo. É isso que é estarrecedor e Mas mostra que a Polícia Federal também está completamente dominada, né? Então a gente tem aí o Alexandre de Moraes já passando por cima do Congresso, já fazendo o papel de executivo também, né? E além de tudo, também constrangendo a Polícia Federal. Então é uma coisa... E também gostaria de observar ainda sobre esse assunto, ele dizendo, o perito, né, que gostaria de chutar o balde, colocar a boca no mundo e falar tudo o que ele sabe sobre Brasília. Ainda é tempo dele falar? Ainda é tempo dele falar. Queremos ouvir, né? O deputado Nicolas Ferreira está entrando com um requerimento para ouvi-lo. Devemos ouvir. É de interesse público que ele tem a dizer, porque, veja, ele estava no olho do furacão de tudo o que aconteceu no país nos últimos anos. Chefiando a agência de controle da censura. Ele era o responsável por olhar tudo que estava sendo postado e produzir os relatórios. Ele era o cara responsável por tudo isso. E mais, nós temos uma notícia de algum tempo atrás de que 90% do gabinete do ministro Moraes escafedeu-se, foi embora, né? Os seus assessores
foram embora. Por que foram embora? Também ninguém falou nada. Então, assim, esses fatos, se você juntar, são esquisitos. Um assessor é ameaçado, ninguém é investigado, o gabinete se desfaz. Bom, onde estamos? O Tudo próprio isso é Moraes, normal? ele tinha o evento lá nos Estados Unidos, né, no qual outros ministros foram. Ele tinha confirmado e de última hora não foi. Agora, ninguém investiga isso, mas ontem uma pessoa passa na rua e chama o Lula de ladrão e é detido, preso por um suposto crime contra a honra, que, aliás, a nossa jurisprudência nem entende que é crime contra a honra, sabe por quê? Porque a jurisprudência diz assim, se você acreditar naquilo que você está supostamente ofendendo o outro, se você acreditar que aquilo seja verdade, isso não é crime contra a honra. Ele chamou o Lula de ladrão. Então, se ele acreditar que realmente o Lula é ladrão, aquilo não seria crime. Bom, é muito provável que ele, e boa parte das pessoas, acredite que aquilo seja verdade. Então, sequer é um crime, ele foi preso, detido, para investigações. E esse caso fica tudo por isso mesmo.